Após a morte de Rengoku, o equilíbrio entre caçadores e demônios começa a se abalar. Akaza se apresenta diante de Musa, que agora habita o corpo de uma criança. Ele tenta justificar seu fracasso, explicando que não encontrou o lírio azul e apenas conseguiu matar um pilar. Musa, tomado pela fúria, demonstra profundo desprezo pela incompetência de Akaza, humilhando-o por considerar que eliminar um pilar era o mínimo esperado de uma lua crescente. Envergonhado e ferido, Akaza é expulso da presença do mestre, e tomado pela raiva, destrói a espada que Tanjiro havia cravado em seu corpo, jurando vingança contra o jovem caçador. Enquanto isso, Tanjiro segue o corvo de Rengoku para cumprir o último desejo do Pilar do Fogo. Ao chegar à casa da família Rengoku, é recebido por Shinjuro e pelo pai dos irmãos. A notícia da morte parte o coração de Shinjuro, mas o pai reage com frieza e desprezo, chamando o filho morto de incompetente. O homem percebe que o garoto utiliza a respiração solar, a técnica original e mais poderosa de todas, e tomado pela amargura, o expulsa. Tanjiro sente-se frustrado ao descobrir que essa técnica é tão poderosa e lamenta não tê-la dominado a tempo de salvar Rengoku. Dominado pela raiva, acaba reagindo de forma impulsiva. Depois, conversa com Shinjuro, que lhe entrega o antigo manuscrito da família Rengoku, embora o documento esteja deteriorado e quase ilegível. Mesmo assim, Tanjiro decide continuar treinando para dominar a respiração solar e se despede de Shinjuro, partindo em sua jornada. Mais tarde, Shinjuro encontra o pai chorando em segredo pela morte de Rengoku, revelando que apesar da dureza, também sofre profundamente pela perda do filho. Tanjiro retorna ao templo, reunindo-se com seus amigos para continuar o treinamento e fortalecer suas habilidades. Durante uma noite, um corvo mensageiro os alerta sobre a presença de um demônio nas proximidades. Tanjiro o enfrenta, mas é surpreendido pelo ataque. Nezuko surge da caixa para protegê-lo, e juntos conseguem afastar o inimigo. Ferido, o demônio tenta fugir, mas é interceptado pelos jovens caçadores antes de alcançar uma vila próxima. Tanjiro o elimina usando a respiração da água. Logo depois, os três recebem uma nova missão sob a liderança de Tengen Uzui, o Pilar do Som. Tengen procura voluntárias para acompanhá-lo, mas, diante da recusa das jovens caçadoras, Tanjiro e seus amigos se oferecem. O grupo parte rumo ao Distrito do Prazer, um local repleto de casas de entretenimento e refúgio de demônios. Tengen estabelece regras rígidas e, como parte do disfarce, os garotos se vestem de cortesãs para se infiltrar nas diferentes casas. Cada um é designado para um local. Tanjiro é escolhido por sua aparência dócil, Inosuke impressiona por sua beleza natural, e Zenitsu acaba sendo aceito graças à intervenção de Tengen. Durante as investigações, Inosuke descobre que uma das esposas de Tengen, Makio, está desaparecida e possivelmente sequestrada por um demônio. Usando seu instinto animal, tenta rastrear a criatura. Enquanto isso, Zenitsu encontra uma jovem em perigo e presencia o ataque de uma demonia, percebendo tarde demais que está diante de uma das luas superiores. Ele tenta reagir, mas é brutalmente lançado longe, deixando claro o poder da inimiga. A demonia, chamada Daki, demonstra crueldade e arrogância. Dias antes, havia revelado sua verdadeira forma e assassinado friamente a administradora da casa em que estava infiltrada. Impressionado com seus feitos, Musa elogiara, prometendo torná-la ainda mais poderosa. Afinal, ela já havia derrotado 7 pilares. Quando Tengen descobre o desaparecimento de Zenitsu, ordena que Tanjiro e Inosuke abandonem a missão, considerando-os inexperientes demais. No entanto, ambos decidem permanecer, convictos de que o amigo ainda pode ser salvo e que há um esconderijo secreto na casa do inimigo. Durante a noite, Tanjiro detecta o cheiro do demônio e acaba frente a frente com Daki. O confronto é violento e desigual. Ela o atinge com força avassaladora, quase o matando no primeiro golpe. Mesmo ferido e aterrorizado, Tanjiro observa e analisa seus movimentos, percebendo que ela usa faixas encantadas para aprisionar e devorar humanos. Ele tenta reagir com a respiração da água, cortando as faixas, mas elas se multiplicam. Daki o lança ao chão com um golpe devastador. Tanjiro é tomado pela dúvida e pela lembrança de Rengoku. Mesmo sentindo medo, ele decide acreditar em si mesmo e continuar lutando, determinado a honrar o legado do seu mestre. Enquanto Tengen investiga o desaparecimento de suas esposas, ele finalmente encontra uma delas, enfraquecida, mas viva. Ela lhe revela que a demonia responsável pelo caos havia lhe dado uma faixa amaldiçoada, um artefato capaz de vigiá-la e até matá-la à distância. Preocupado com sua segurança, Tengen orienta-a a deixar o distrito assim que se recuperar e parte em busca das outras duas. Seguindo seus instintos, ele detecta uma energia demoníaca subterrânea e começa a abrir caminho pelo subsolo. Ao mesmo tempo, Inosuke retorna à casa onde investigava e decide agir sem disfarces, mostrando seu verdadeiro rosto. Sentindo a presença do demônio sob o piso, ele força a passagem até emergir em um vasto espaço subterrâneo. Lá, encontra uma espécie de armazém formado por faixas vivas, onde dezenas de humanos estavam aprisionados, entre eles, Zenitsu. Logo fica claro que Daki, a sexta lua superior, utiliza suas faixas para armazenar e preservar suas vítimas antes de devorá-las. As faixas ganham vida e atacam Inosuke, que responde cortando-as com suas lâminas gêmeas. A cada golpe, corpos humanos são libertos, caindo ao chão inconscientes, mas vivos. No entanto, ao tentar decapitar a entidade, ele percebe que a faixa é apenas uma extensão da verdadeira Daki, e não seu corpo principal. Enquanto tenta libertar mais vítimas, duas das esposas de Tengen aparecem para ajudar, enfrentando as faixas com coragem e habilidade. Zenitsu também desperta de seu transe demoníaco
demoníaco, ainda dormindo, e começa a lutar instintivamente com sua velocidade e força aprimoradas. No auge da batalha, Tengen irrompe do teto e corta as faixas em inúmeros pedaços com um único golpe. Ele elogia suas companheiras pela resistência, mas adverte que o inimigo principal ainda está solto e que o verdadeiro confronto está apenas começando. Em outro ponto do distrito, Tanjiro se encontra frente a frente com Daki. Ele inicia a dança do Deus do Fogo, tentando atacar, mas falha em manter o ritmo e o controle da respiração. Daki contra-ataca com brutalidade, e Tanjiro só sobrevive por puro reflexo. Enquanto se defende, percebe que as faixas que cortou se recombinam, reforçando o corpo da inimiga. No meio da luta, o barulho chama a atenção dos moradores, e Daki, irritada, lança um ataque devastador que destrói várias casas, matando inocentes. Tomado pela fúria, Tanjiro perde o controle e parte contra ela com uma força que surpreende até a demonia. Em seus olhos, Daki enxerga por um instante a lembrança de Musa, e o eco distante de Orochi, o lendário espadachim que o aterrorizou no passado. Em resposta, Daki utiliza sua técnica de sangue demoníaco, transformando suas faixas em lâminas vivas. Tanjiro, impulsionado pela raiva e determinação, avança com a dança do Deus do Fogo, cortando as faixas em meio às chamas. Por um breve momento, ele supera seus próprios limites e quase decapita a inimiga, mas seu corpo não aguenta o esforço, a respiração falha, e ele perde o fôlego. Daki aproveita a brecha para atacá-lo, mas Nezuko intervém e acerta um golpe brutal que arranca a cabeça da demonia. Daki, porém, se regenera rapidamente e reconhece Nezuko como o alvo que Musa ordenou eliminar. Ela parte para cima da garota, mas é surpreendida. Nezuko demonstra um poder avassalador, regenerando membros e desferindo golpes com a força de uma lua superior. Daki tenta contra-atacar, cortando-lhe as pernas e os braços, mas Nezuko se recompõe instantaneamente e retalia com fúria, dilacerando parte do corpo da inimiga. Enquanto isso, Tanjiro, inconsciente, ouve a voz de seu irmão em sua mente, pedindo-lhe que salve Nezuko antes que o ódio a consuma por completo. Quando desperta, encontra a irmã em estado de fúria cega, prestes a atacar humanos feridos. Ele a segura com todas as forças, tentando impedi-la de cometer uma atrocidade, mas ela não o reconhece, dominada pelo instinto demoníaco. Nesse momento, Daki retorna à luta, furiosa e disposta a matar os dois. Tanjiro, dividido entre proteger os inocentes e conter a irmã, está prestes a ser atingido quando Tengen chega e intervém com um movimento rápido e preciso. O Pilar do Som confronta Daki com superioridade absoluta em um único golpe, corta-lhe a cabeça. Apesar da decapitação, Daki não morre. Enquanto Tanjiro tenta acalmar Nezuko, ele começa a cantar uma antiga canção de ninar que sua mãe costumava entoar. Aos poucos, Nezuko se acalma, recupera a consciência e retorna à sua forma infantil, adormecendo em paz nos braços do irmão. No alto, Daki entra em colapso, chorando e gritando de raiva, incapaz de aceitar a derrota. Tengen, intrigado, percebe que há algo errado. Mesmo sem cabeça, o corpo da demonia ainda não se desfez. É então que uma nova figura surge das sombras, Gyutaro, seu irmão mais velho. Gyutaro se revela o verdadeiro núcleo da lua superior. Ele elogia a beleza de Tengen com sarcasmo e, tomado pela inveja, o ataca com lâminas de sangue venenosas. Daki, regenerada, clama por vingança contra os caçadores, e os dois irmãos passam a lutar lado a lado. Tengen enfrenta Gyutaro em um duelo feroz, desviando de seus ataques de sangue que cortam o ar em curvas mortais. A luta destrói parte do distrito, e logo Inosuke e Zenitsu chegam para ajudar. O combate se intensifica. Gyutaro, tomado pela inveja, se enfurece ao saber que Tengen possui 3 esposas. Ele lança uma série de ataques devastadores, mas Tengen destrói o chão do prédio para salvar civis e conter os danos. Tengen declara que não se compara a Rengoku, reconhecendo que muitos morreram sob sua proteção, mas que ainda assim, dará tudo de si por seus companheiros. Gyutaro ri, zombando da fraqueza humana, mas Tengen resiste e contra-ataca com uma sequência devastadora. A luta se torna ainda mais brutal quando os 3 jovens se juntam a ele. Tanjiro percebe que Gyutaro é o verdadeiro corpo principal, e Tengen conclui que para derrotá-los, é preciso decapitar os 2 irmãos simultaneamente. Inspirado pela lembrança de Rengoku, Tanjiro avança com renovada determinação. Zenitsu, em seu estado de sono concentrado, invoca uma técnica de relâmpago devastadora que ergue Daki aos céus. Ao aterrissar, ele jura fazê-la pagar por todas as vidas que destruiu. Daki abre um terceiro olho para sincronizar seus ataques com os de Gyutaro, tornando a luta quase impossível. Tengen continua se defendendo das lâminas envenenadas, criando explosões para quebrar o ritmo do inimigo. Tanjiro bloqueia as lâminas de sangue com sua espada, resistindo ao impacto enquanto Tengen aproveita a abertura para atacar com suas correntes. No alto, Inosuke e Zenitsu desviam das faixas e das lâminas de sangue lançadas por Daki, tentando encontrar uma brecha para contra-atacar. Uma das esposas de Tengen, Inatsuru, surge nos telhados e dispara centenas de kunais envenenados contra os demônios. Gyutaro ergue uma barreira de sangue para se defender, mas Tengen, mesmo atingido por várias das kunais, aproveita o momento para avançar. Com um movimento preciso, ele corta as pernas do inimigo. Tanjiro se aproxima para atacar o pescoço de Gyutaro, mas o demônio regenera as pernas instantaneamente e cria uma nova camada de sangue ao redor do corpo, bloqueando o golpe. Tengen tenta uma nova investida, mas Gyutaro desaparece em meio à névoa de sangue. Logo, múltiplas faixas demoníacas surgem, e durante o desvio, Tengen percebe que Gyutaro capturou uma de suas esposas. Incapaz de se aproximar sem colocá-la em risco, ele hesita por um
um instante, Tanjiro, observando de baixo, reage rapidamente, corta uma das mãos de Gyutaro e resgata Inatsuru antes que ela seja ferida. A luta continua com intensidade crescente. Tanjiro tenta novamente alcançar o pescoço do inimigo, mas é interceptado. Tengen tenta perfurar-lhe a nuca, porém Gyutaro gira o corpo com agilidade sobrenatural e morde a lâmina, arrancando-a das mãos do pilar. Enquanto isso, Inosuke e Zenitsu se reagrupam. Zenitsu propõe que os três unam forças contra Daki. Assim, enquanto Tanjiro e Zenitsu mantêm a demonia ocupada, Inosuke prepara a respiração da besta. Tanjiro utiliza a respiração da água para afastar as faixas, e Zenitsu, com a respiração do relâmpago, abre caminho com sua velocidade relâmpago. Juntos, eles criam a brecha necessária para que Inosuke posicione suas espadas no pescoço de Daki com um movimento rápido e feroz. Decapite-a. A cabeça da demonia é lançada longe, e Inosuke a segura antes que as faixas possam recolocá-la. Porém, antes que consiga fugir, Gyutaro aparece e o apunhala no peito, atingindo o próximo ao coração. Tanjiro se vira e vê Tengen caído, gravemente ferido, com o braço decepado e sinais claros de envenenamento. Zenitsu o empurra para longe, pois as casas ao redor começam a desmoronar. Tanjiro cai, exausto, pedindo desculpas em silêncio a todos que lutaram ao seu lado. Quando se levanta, vê a cidade em chamas. Gyutaro surge das sombras e o provoca, afirmando que apenas ele restou vivo, enquanto os outros agonizam entre os escombros. Ao perceber Nezuko inconsciente próxima dali, o demônio o provoca ainda mais. Tanjiro, aterrorizado, tenta escapar levando a irmã, mas Gyutaro o alcança com um chute brutal e tenta convencê-lo a se tornar um demônio para salvar Nezuko. Fingindo ceder, Tanjiro distrai com um movimento súbito, o golpeia com uma cabeçada e crava-lhe um kunai envenenado, revelando que sua fuga era apenas uma armadilha. Aproveitando o instante em que Gyutaro é paralisado pelo veneno, Tanjiro ataca com todas as forças em direção ao pescoço do inimigo. Daki tenta impedi-lo, lançando suas faixas, mas Zenitsu surge para protegê-lo. Com sua velocidade divina, ele executa seu ataque final, ciente de que é sua última chance antes de colapsar. Mesmo debilitado, Gyutaro desvia a katana de Tanjiro com uma lâmina de sangue e contra-ataca. Nesse momento, Tengen reaparece, provando que ainda está vivo. Havia conseguido retardar o efeito do veneno. Ele intercepta o golpe e força Gyutaro a recuar. O pilar avança novamente, e ambos travam um combate tão rápido e intenso que os olhos humanos mal conseguem acompanhar. Explosões ecoam por todos os lados, iluminando a noite. Tanjiro salta sobre eles e mesmo ferido, reúne toda a sua força para cravar a espada na direção do pescoço de Gyutaro. O demônio fere gravemente, mas Tanjiro não desiste, sustentando o golpe com pura determinação. Ao mesmo tempo, Zenitsu enfrenta Daki com toda a energia restante, e Inosuke, que havia sobrevivido movendo seus órgãos internos para evitar o golpe fatal, retorna à luta. Com suas espadas combinadas, eles realizam o ataque final. As cabeças dos dois demônios voam simultaneamente, cruzando-se no ar antes de caírem lado a lado. Um instante depois, os corpos de Gyutaro e Daki entram em colapso e uma explosão colossal consome o distrito, reduzindo a cidade a cinzas. Nezuko desperta e ao ver o irmão ferido, utiliza seu sangue demoníaco para purificar o veneno em seu corpo. Ela o salva, e Tanjiro, atordoado, ouve os gritos de Zenitsu, que acaba de acordar sem entender o que aconteceu. Em seguida, percebem que Inosuke parou de respirar, o veneno havia se espalhado rapidamente. Sem hesitar, Nezuko usa novamente seu sangue curativo, neutralizando o veneno e salvando a vida do amigo. As esposas de Tengen choram ao ver o marido imóvel, acreditando que ele está morto. Nezuko se aproxima e o cura também, purificando o veneno de seu corpo. Tengen desperta, exausto, mas vivo, e suas esposas o abraçam em meio às lágrimas. Com a batalha finalmente encerrada, Tanjiro aproveita para extrair uma amostra de sangue de uma das luas superiores. Ele a envia a Tamayo através de um gato mensageiro, esperando que a cientista consiga desenvolver uma cura para Nezuko. Pouco depois, ele presencia os irmãos Gyutaro e Daki discutindo e lamentando suas vidas, até se transformarem em cinzas diante do amanhecer. Logo após o combate, o Pilar da Serpente, Obanai Gurou, chega ao local. Ao ver Tengen mutilado e cego de um olho, pergunta o que ele pretende fazer dali em diante. Tengen, tranquilo, afirma que se aposentará, acreditando que Tanjiro e Nezuko são fortes o bastante para herdarem o futuro dos caçadores. Enquanto isso, na sede dos caçadores de demônios, Kagayo Buyashiki, mesmo doente e debilitado, sorri ao receber a notícia. Pela primeira vez em mais de um século, uma lua superior foi derrotada. Ele tosse sangue, mas se alegra, sente que finalmente, o equilíbrio começou a mudar. Em outro lugar, Muzan convoca todas as luas superiores remanescentes. Sua raiva é palpável. Em 113 anos, jamais haviam perdido um de seus principais demônios. Ele critica a incompetência de seus servos, que ainda não conseguiram eliminar a família Obuyashiki nem encontrar o lírio azul. Antes que ele os destrua, um dos demônios, Gyoko, apresenta novas informações que podem mudar o rumo da guerra. Musa, intrigado, ordena que confirmem o que descobriram e ajam imediatamente. Meses depois, Tanjiro sonha com Yorichi, o lendário espadachim, em uma conversa com um de seus antepassados. O sonho se desfaz quando ele desperta após 2 meses em coma. Durante a reabilitação ao lado de Inosuke, descobre que precisa de uma nova katana. Seu ferreiro, Haganizuka, está furioso por ela ter se quebrado e lhe envia apenas cartas de ódio. Determinando-se a resolver isso, Tanjiro parte para a Vila dos Ferreiros, um local
secreto onde as espadas dos caçadores são forjadas. Nem mesmo os mensageiros conhecem o caminho exato até lá, tamanha é a proteção que envolve o lugar. Ao chegar, Tanjiro é recebido pelo chefe dos ferreiros e pouco depois, pela Pilar do Amor, Mitsuri Kanroji, que o acolhe calorosamente. Tanjiro descobre que Haganezuka desapareceu. Enquanto o procuram, ele é enviado ao manancial sagrado para finalizar sua recuperação. Lá, encontra Genya, o irmão do Pilar do Vento. Tentando criar laços de amizade, Tanjiro acaba apenas o irritando, sem perceber o temperamento explosivo do garoto. Mais tarde, Mitsuri lhe fala sobre uma arma lendária escondida na vila, algo capaz de torná-lo ainda mais forte. Curioso, Tanjiro parte em busca do artefato e em um bosque, encontra o Pilar da Névoa, Muishiro Tokitou, discutindo com um jovem ferreiro chamado Kotetsu. Tokitou tenta pegar uma chave que ativa um boneco de treinamento, mas o garoto se recusa a entregá-la, temendo que o boneco se quebre. Tokitou ignora os apelos e alega que o tempo de um pilar vale mais do que o de um aprendiz, desdenhando dos ferreiros. Tanjiro tenta intervir, defendendo a importância deles, mas acaba sendo nocauteado com um único golpe. Quando desperta, Kotetsu lhe conta que Tokitou roubou a chave e ativou o boneco, iniciando seu treinamento. Ambos correm até o local e encontram o boneco em ação, uma figura de 6 braços inspirada em Yorite, criada para replicar seus movimentos impossíveis. Kotetsu explica que se o boneco for destruído, ninguém mais poderá repará-lo, pois seu pai, o artesão original, já havia falecido. Ao observar o boneco, Tanjiro lembra-se do sonho com Yorite e percebe uma conexão profunda com seu passado. Tokitou, entretanto, quebra parte da estrutura durante o treino, deixando Kotetsu arrasado. Tanjiro o consola, dizendo que cada geração deve continuar o legado da anterior, mesmo que o destino impeça alguns de concluírem seu caminho. Renovado pelas palavras do amigo, Kotetsu decide ajudá-lo a treinar. Tanjiro enfrenta o boneco em combate e após dias de esforço extremo, começa a prever seus movimentos pelo olfato, um instinto que o aproxima ainda mais dos grandes espadachins. Quando finalmente consegue abrir uma brecha e atinge a cabeça do boneco, sua espada se quebra, mas o impacto revela algo inesperado. Dentro da estrutura estava escondida uma katana ancestral, forjada há mais de 300 anos. Os garotos comemoram a descoberta, embora percebam que a lâmina está enferrujada. Nesse momento, o chão estremece e surge Haganezuka, agora muito mais forte e musculoso, determinado a recuperar a espada. Ele a toma das mãos deles, mas desmaia de tanto rir quando um ferreiro mascarado faz cócegas para acalmá-lo. Por fim, o ferreiro explica que Haganezuka estava em treinamento intensivo para forjar a nova espada de Tanjiro. Ele leva a katana de 300 anos para restaurá-la, enquanto Tanjiro recebe uma espada temporária. Durante a noite silenciosa, um dos ferreiros da vila é brutalmente morto por uma criatura que emerge de um jarro. Não era um jarro comum, dele saem Gyouko e Hantengu, 2 luas superiores enviadas para destruir a vila dos ferreiros e enfraquecer os caçadores de demônios. Tokitou e Tanjiro são os primeiros a perceber a presença inimiga. Ao identificarem o nível de poder, compreendem imediatamente que enfrentam uma ameaça de classe superior. Tokitou, movido pelo dever, parte para o ataque, mas o inimigo desvia com facilidade. Tanjiro então recorre à dança sagrada do Deus do Fogo, enquanto Nezuko o auxilia com um chute que desestabiliza o demônio, abrindo espaço para que Tokitou acerte um golpe direto na cabeça da criatura. No entanto, do pescoço decapitado nasce um novo corpo, completo e furioso. Com um movimento repentino, ele lança todos pelos ares, dispersando-os. Tokitou é arremessado para dentro do bosque, enquanto Tanjiro, em meio ao caos, percebem que agora enfrentam 2 demônios distintos. Um deles golpeia o chão com seu bastão, liberando uma descarga elétrica que paralisa Tanjiro. Nesse instante, Genya intervém, dispara contra um deles e em seguida, decapita o outro com a espada. Mas a vitória é ilusória. Dos corpos decapitados emergem mais 2 demônios, completando um total de 4, cada um representando uma emoção, alegria, raiva, tristeza e prazer. Tanjiro percebe que cortar o pescoço deles não é suficiente, a fraqueza está em outro lugar. Antes que possa reagir, um dos demônios o captura e o leva para o céu, tentando despedaçá-lo nas alturas. Mesmo ferido, Tanjiro consegue cortar o braço do inimigo e cair em meio às árvores. No bosque, Kotetsu está prestes a ser morto por um demônio, mas Tokitou aparece a tempo de salvá-lo. A lembrança de Tanjiro defendendo o valor dos ferreiros o faz agir. Ele entende, finalmente, que sem eles, os caçadores de demônios não existiriam. Tokitou corta a cabeça do monstro, mas ela se regenera. Observando atentamente, ele percebe um jarro acima e o destrói, pondo fim à ameaça. Kotetsu abraça em agradecimento e implora que ele vá proteger Haganezuka, que continua forjando uma espada e não pode interromper o trabalho nem por um segundo. Ao seguir o pedido, Tokitou se lembra de uma conversa com Kagayo Guyashiki, o líder dos caçadores. Recorda-se de quando, gravemente ferido, ouviu dele que um dia recuperaria suas memórias e sua verdadeira identidade. A lembrança reacende sua determinação. Enquanto isso, Tanjiro continua lutando contra Orochi, o demônio que representa a alegria. Ele percebe que quanto mais as cópias se multiplicam, mais fracas se tornam. Com esforço e estratégia, elimina as versões secundárias até restar apenas o original. Mesmo assim, Orochi o fere gravemente, aproveitando sua velocidade aérea, mas Tanjiro consegue contra-atacar e cortar parte de sua cabeça. Antes de finalizá-lo, o inimigo se regenera e ganha altitude novamente. Em outro ponto, Nezuko e Genya enfrentam ataques simultâneos. Genya, exausto, é perfurado, mas
recusa-se a cair. Apesar da lança inimiga atravessá-lo, ele revida com disparos e golpes de espada. Nesco, tomada pela fúria, quebra o próprio braço para cobri-lo com sangue demoníaco e o inflama. Com esse poder, arranca o braço do inimigo e o lança longe. Logo em seguida, outro demônio atinge seu pescoço com o bastão elétrico, queimando-a severamente. Ainda assim, Genya se mantém de pé, determinado a protegê-la. No meio da floresta, Tanjiro corre em direção aos companheiros. Ele engana um dos demônios com um movimento de distração e o atravessa com a espada, usando o impulso da criatura para alcançar a casa onde Nesco está presa. Ao chegar, corta a língua do demônio e tenta libertar a irmã, mas o inimigo se regenera instantaneamente e o arremessa contra o chão. Os irmãos caem através dos escombros, sendo empurrados para um andar inferior. Enquanto isso, na vila, o alarme vermelho ecoa. Centenas de monstros menores invadem o território dos ferreiros. A pilar do amor, Mitsuri Kanroji, surge para defender todos. Ela avança com graça e ferocidade, transformando o campo de batalha em uma dança mortal. Cada golpe de sua espada curva-se como um chicote flamejante, libertando os ferreiros ameaçados. Em outro ponto, o chefe dos ferreiros é encurralado, mas Mitsuri chega a tempo de salvá-lo com uma técnica precisa da respiração do amor, uma lâmina forjada pelo próprio líder da vila. No bosque, Tokito alcança Hat na entrada. Surge Gyouko, que exibe, com orgulho doentio, o que chama de arte, corpos de ferreiros unidos em grotescas esculturas vivas. Tokito contém o nojo e ataca diretamente o jarro do qual o demônio emerge. Gyouko desaparece e reaparece em outro ponto, debochando. Tokito deduz que ele se move tanto porque teme a morte, e decide pressioná-lo sem descanso. O inimigo lança espinhos venenosos em direção aos ferreiros. Tokito se coloca à frente deles, protegendo-os com o próprio corpo. Ferido, ainda consegue repelir o segundo ataque, mas logo é aprisionado em uma esfera de água. Incapaz de respirar ao cortar a barreira, ele começa a perder os sentidos. Enquanto isso, Nesco, mesmo enfraquecida, envolve a espada de Tanjiro com seu sangue, criando uma lâmina ardente. O calor do sangue desperta lembranças profundas no jovem caçador, uma memória ancestral de Orochi empunhando uma espada idêntica. Reunindo a força e o desejo de todos que lutaram ao seu lado, Tanjiro avança com determinação renovada e enfrenta os clones remanescentes. O demônio se lembra de uma advertência de Musa, uma espada daquela cor quase o decapitou no passado. A lembrança o paralisa por um instante, tempo suficiente para que Tanjiro execute a dança sagrada do Deus do Fogo, eliminando cada um dos clones e lançando suas cabeças ao chão. Quando tudo parece acabado, Tanjiro percebe algo errado. Os demônios continuam vivos, e ele sente no ar o cheiro de uma quinta presença. Genya, usando uma forma demoníaca obtida ao consumir carne de Oni, auxilia-o. Determinado, Tanjiro pede que ele cuide dos inimigos enquanto segue o rastro do verdadeiro corpo. Seguindo o odor, ele descobre um demônio diminuto escondido, o núcleo de todos os outros. Genya tenta decapitá-lo, mas sua espada se quebra. Os disparos também não têm efeito. O pequeno demônio contra-ataca, e Genya lembra de sua infância com o irmão Sanemi e da tragédia que os separou, a morte da mãe transformada em demônio e o mal-entendido que o fez odiar o irmão por anos. No presente, Tanjiro salva no último instante, desviando o golpe que o mataria. Genya, mesmo destruído, usa seu corpo como escudo e ordena que Tanjiro siga. Com um impulso final, o jovem caçador corre e tenta cortar o pescoço do demônio principal, mas a lâmina não atravessa. De repente, enormes dragões de madeira surgem e o atacam. Nesco intervém, salvando-o, mas perde as pernas e desaba. Tanjiro percebe que o inimigo mudou, os outros demônios desapareceram. Genya compreende motivos. Lohakuten, a personificação do ódio, absorveu todos dentro de si, tornando-se uma nova forma ainda mais poderosa. Ele envolve o demônio menor com raízes de madeira. Tanjiro sente o cheiro de centenas de mortes e sabe que aquele ser é o verdadeiro assassino. Enquanto Tokito luta por sua vida dentro da prisão de água, ele sente o desespero dominar. Nesse instante, uma lembrança ressurge, Tanjiro lhe dizendo que ninguém conhece o futuro, e que desistir antes da hora é negar a própria chance de viver. Ele percebe que nunca ouviu isso de fato. É uma memória emocional, uma lembrança simbólica da fé que Tanjiro depositou nele. Do lado de fora, Gyouko tenta quebrar a concentração de Haganizuka, golpeando-o repetidas vezes. Mesmo ferido, o ferreiro não para de trabalhar, determinado a terminar a espada de Tanjiro. Tokito, vendo sua força e coragem, sente a esperança renascer. Kotetsu surge, tentando libertá-lo da prisão de água, mas é atingido por um ataque mortal. Antes de cair, o garoto expira profundamente e sopra as últimas bolhas de ar em direção a Tokito. O pilar aspira esse oxigênio e com o último fôlego do garoto, executa a segunda forma da respiração da névoa, destruindo a prisão e emergindo livre. Exausto e ferido, ele cai de joelhos e antes de desmaiar, finalmente se lembra. Aquelas palavras que o fizeram seguir em frente não vieram de Tanjiro, mas de seu pai. Anos antes, Tokito perdeu seus pais quando tinha apenas 10 anos. Restou-lhe apenas o irmão mais velho, com quem passou a viver. Certo dia, a esposa do comandante-geral dos caçadores de demônios os visitou, revelando que eram descendentes de antigos espadachins e que poderiam usar esse legado para proteger pessoas dos demônios. O irmão mais velho se sentiu inspirado por essa revelação e decidiu seguir o caminho dos caçadores. Tokito, porém, reagiu de forma oposta, via aquilo como um destino cruel, um caminho que levaria apenas à morte, a mesma que havia tirado seus pais. O conflito entre os dois acabou afastando-os, e deixaram de se falar.
Algum tempo depois, os irmãos foram atacados por um demônio. O irmão mais velho protegeu Tokitou com o próprio corpo, sacrificando-se para salvá-lo. Tomado pela dor e pela fúria, Tokitou perdeu o controle e destruiu o demônio, movido apenas pela raiva que emergiu de dentro de si, uma força instintiva, sem técnica ou consciência. Quando recobrou os sentidos, encontrou o irmão morrendo e permaneceu com ele até seu último suspiro. Logo depois, foi resgatado e passou a ser treinado por uma das caçadoras mais habilidosas da corporação. No presente, Tokitou domina a respiração da névoa e demonstra seu poder eliminando rapidamente diversos demônios menores. Ele protege Kotetsu, que mesmo ferido, implora apenas que salve o ferreiro Haganizuka. Enquanto Haganizuka trabalha incansavelmente, Gyouko, o demônio das jarras, ataca, lançando uma onda de destruição com uma de suas criaturas feitas de carne. Tokitou enfrenta o inimigo, mas é capturado por uma de suas técnicas. Mesmo assim, consegue se libertar ao alcançar sua nova katana, forjada especialmente para ele. Sua pele se marca com o calor da lâmina. Em um instante, ele se move com uma velocidade sobre-humana, abrindo caminho pela névoa e atingindo o inimigo com um golpe rápido. Gyouko, porém, escapa por pouco. O pilar da névoa mal tem tempo de reagir antes de receber um novo ataque, uma enxurrada de peixes grotescos lançados pelo inimigo. Tokitou usa a sexta forma de sua respiração para triturá-los, mas os corpos dos peixes se rompem, liberando um veneno que começa a ser absorvido por sua pele. Ele, então, muda de postura e executa a terceira forma, dispersando o ataque e abrindo espaço para atingir o pescoço de Gyouko. No entanto, o demônio se transforma, revelando uma nova forma ainda mais poderosa e letal. Mesmo diante dessa evolução, Tokitou não demonstra medo. Ele se move com precisão absoluta, desviando de cada golpe e observando atentamente o poder de Gyouko, que transforma tudo que toca em pequenas criaturas aquáticas. Quando o inimigo libera seu poder máximo, Tokitou decide encerrar a luta. Usando a sétima forma da respiração da névoa, ele desaparece repetidas vezes na névoa, movendo-se tão rápido que parece intangível. Em um instante decisivo, surge diante do inimigo e corta-lhe a cabeça, derrotando-o de forma definitiva. A batalha termina. O corpo de Gyouko se desfaz em cinzas, e Tokitou cai exausto, gravemente ferido. Nesse momento, Kotetsu aparece, dizendo que havia perdido muito sangue e que provavelmente não sobreviveria. Mesmo assim, revela ter escapado de um golpe fatal graças a um objeto que Tanjiro lhe dera anteriormente. Tokitou observa o garoto e por um instante, vê a figura de Rengoku diante de si. Essa lembrança o fortalece, e a imagem de sua família o sustenta em meio à dor. Enquanto isso, a batalha ainda não terminou. Tanjiro tenta usar novamente a dança do Deus do Fogo, mas é derrubado pelos ataques de Zorakuten. Nezuko faz o possível para protegê-lo, assim como Genya, mas os dragões de madeira criados pelo inimigo combinam o poder das 4 emoções demoníacas, tornando o confronto quase impossível. Tanjiro tenta abrir espaço para respirar e executar uma técnica, mas é surpreendido e engolido por um dos dragões. Nesse momento, Mitsuri Kanrouji, a pilar do amor, chega ao campo de batalha. Com seus movimentos ágeis e graciosos, destrói os dragões de madeira e resgata Tanjiro, pedindo que ele descanse enquanto ela assume o combate. Sua forma de lutar parece uma dança, uma mistura de força e leveza, enquanto avança em direção ao inimigo, exigindo que ele liberte Nezuko. Zorakuten, enfurecido, contra-ataca com um ataque combinado de seus dragões, mas Mitsuri não recua. Executa a terceira forma da respiração do amor, desviando dos golpes em um balé mortal, destruindo uma das cabeças. Em seguida, utiliza a sexta forma, correndo em direção ao demônio, mas ele cria uma nova defesa de madeira, repleta de cabeças que surgem em todas as direções. Mitsuri corta cada uma delas e envolve o pescoço do inimigo com sua espada, até que Tanjiro grita, alertando que aquele corpo não é o verdadeiro. Nesse instante, Mitsuri é atingida por um ataque direto e devastador. Mesmo ferida, o demônio percebe que ela resistiu ao golpe usando apenas a força de seus músculos, mas agora está paralisada. Zorakuten prepara-se para esmagar sua cabeça. Nesse momento, Mitsuri se recorda de seu passado, de quando sonhava em se casar e ser amada, mas foi rejeitada por ser diferente, forte demais, vibrante demais. Tentou esconder seus cabelos rosados, sua verdadeira personalidade e sua força, acreditando que assim seria aceita. Ainda assim, nunca deixou de rir de si mesmo e de desejar que em algum lugar pudesse existir alguém que valorizasse sua verdadeira natureza. Ao despertar de sua lembrança, Mitsuri percebe que Tanjiro, Nezuko e Genya estão a protegendo, lutando para que ela sobreviva. Emocionada, jura que não deixará ninguém morrer. Mesmo exausta, repete seus movimentos, cortando tudo o que está à frente. O demônio convoca mais dragões, mas Mitsuri os enfrenta com coragem inabalável, abrindo caminho para que Tanjiro, Nezuko e Genya avancem em busca do corpo principal. Ela permanece na linha de frente, lutando no único lugar onde, finalmente, sente que pertence. Enquanto isso, o trio localiza o verdadeiro corpo de Hantengu, protegido por uma madeira extremamente densa. Genya usa seus dentes demoníacos para cortá-la, e Nezuko cobre o tronco com seu sangue demoníaco, incendiando-o. Tanjiro aproveita a brecha, ativa sua espada flamejante e rompe a barreira. Hantengu tenta fugir, e eles o perseguem. Genya, usando sua força sobrenatural, lança uma árvore inteira contra o inimigo. Nezuko é a primeira a alcançá-lo, mas Hantengu consegue escapar novamente. O tempo se esgota, o amanhecer se aproxima, e Tanjiro, exausto e com o pé ferido, percebe que precisa
precisa acabar com isso antes que o sol queime sua irmã. Ele se lembra das palavras de Zenitsu sobre a respiração do relâmpago, que concentra toda a energia nos pés. Reunindo o que lhe resta de força, Tanjiro aplica a técnica e dispara como um raio, alcançando o demônio em questão de segundos. Ele acerta a cabeça de Hantengu e tenta decapitá-lo, mas o inimigo cresce de forma monstruosa e o prende com as mãos. Genya chega para ajudá-lo, enquanto Nezuko lança chamas para enfraquecer o demônio. Genya arranca os braços de Hantengu, libertando Tanjiro, que continua segurando sua espada presa ao pescoço do inimigo. Mesmo assim, o demônio resiste, e os dois caem de um barranco durante a luta. Hantengu se levanta primeiro e tenta escapar em direção à vila para devorar humanos e recuperar forças. Tanjiro o persegue, determinado a impedi-lo, mesmo que precise segui-lo até o inferno. O demônio corre desesperadamente e avista um grupo de ferreiros desprotegidos. Tanjiro prepara outro golpe, mas antes que possa atacar, Tokitou surge à distância e lança sua nova espada em sua direção. Haganizuka, ainda enfurecida por a espada não estar totalmente concluída, protesta, mas Tokitou sabe que não há tempo. Tanjiro segura a lâmina e, concentrando toda a sua força e determinação, desfere um golpe decisivo, cortando o pescoço de Hantengu. Porém, não há tempo para comemorar. O sol começa a nascer, e Tanjiro se desespera ao perceber que Nezuko ainda está exposta e ferida. Ele corre até ela para protegê-la, cobrindo-a com o próprio corpo enquanto o sol a atinge. A pele de Nezuko começa a queimar e liberar um vapor intenso. Genya está longe, e Tokitou está inconsciente. Não há ninguém que possa ajudá-los. Nesse momento, Tanjiro precisa escolher entre salvar os aldeões, ainda ameaçados pelo corpo remanescente de Hantengu, ou permanecer com sua irmã até o fim. Nezuko, mesmo ardendo sob o sol, o empurra para longe. Tanjiro cai de pé entre lágrimas. Vê Nezuko sendo consumida pelas chamas do amanhecer. Em segundos, todas as memórias de sua jornada juntos passam por sua mente, a promessa de curá-la, o amor de irmão que o guiou até ali. Chorando, ele foca seu olfato no inimigo e sente que o verdadeiro corpo do demônio está escondido dentro de outro. Seguindo seu instinto, Tanjiro encontra Hantengu no coração do corpo gigante. Com um salto poderoso, desfere um corte preciso, arrancando-o de dentro da criatura e com sua espada envolta em chamas, decapita o demônio por completo. Quando o sol toca seu corpo, Hantengu se desintegra, encerrando a batalha. Tanjiro cai de joelhos, tomado pelo desespero. Ele chora intensamente, consciente de que a vitória custou o que mais amava, a vida de Nezuko. A dor de perder o último membro de sua família o deixa completamente vazio. Por um momento, ele sente que está sozinho no mundo, sem ninguém para seguir ao seu lado. Os ferreiros então pedem que ele olhe para trás. Tanjiro se vira, sem entender, e o que vê o deixa em choque. Nezuko está de pé, viva, e pela primeira vez em anos, em forma humana. Ela o cumprimenta com um sorriso e uma serenidade que ele achava nunca mais ver. Atônito, Tanjiro corre até ela e a abraça com força, incapaz de conter as lágrimas. Ele chora de alegria e gratidão, sentindo que a vida lhe devolveu o que o destino havia tirado. Em outro ponto do campo de batalha, Mitsuri, gravemente ferida, está à beira da morte. No entanto, graças à luz do sol e à vitória de Tanjiro, ela sobrevive. Longe dali, Muzan Kibutsuji observava tudo com frieza. Ao contrário do que se esperava, ele não demonstrava raiva pela derrota de suas luas superiores. Pelo contrário, sorri, satisfeito. Agora sabe que finalmente surgiu o demônio capaz de resistir ao sol, Nezuko Kamado. Para ele, isso significa o fim de séculos de busca. Já não precisa mais da lendária flor azul do inferno. Se conseguir devorar Nezuko, ele também poderá suportar a luz do dia e se tornar o ser perfeito que sempre desejou ser. Mais de 1000 anos antes, Musa havia sido um homem à beira da morte, doente e desesperado. Um farmacêutico misterioso preparou para ele uma medicina experimental feita a partir da rara flor azul do inferno. Impaciente, Musa acreditou que o remédio estava falhando e matou o farmacêutico antes que o tratamento fosse concluído. Pouco depois, percebeu que o medicamento realmente funcionava. Sua doença desapareceu, mas algo havia mudado dentro dele. Seu corpo rejeitou o sol, e ele descobriu que sobreviveria apenas se alimentasse de sangue e carne humanos. Desde então, passou séculos vagando pelas trevas, tentando recriar a fórmula que o transformou, buscando a flor perdida e experimentando em incontáveis vítimas. Seu objetivo sempre foi o mesmo: tornar-se mortal, completo, invencível. E agora, ao descobrir que Nezuko sobrevive à luz solar, ele entende que ela é a chave para atingir a perfeição. Enquanto Muzan traça seus planos, os caçadores sobreviventes comemoram na vila. Nenhum deles sabe do verdadeiro perigo que se aproxima, nem que Nezuko é o alvo do maior demônio de todos. Apesar de ter recuperado sua forma humana, ela ainda conserva pequenas presas, sinal de que o sangue demoníaco ainda corre em suas veias. Em outro lugar, Tamayo escreve uma carta para Tanjiro. Nela, explica que o demônio que Musa havia transformado anteriormente conseguiu voltar a ser completamente humano graças ao sangue de Nezuko. Tamayo revela que está estudando suas propriedades e acredita que o poder do sangue da garota é tão puro e especial que pode, um dia, superar até mesmo o sol. Antes de partirem, Tanjiro e seus amigos se despedem dos ferreiros da vila. Kotetsu, agora recuperado, pede que Tanjiro retire a venda que cobre seus olhos e o nariz apenas por um instante. Quando Tanjiro faz isso, vê todos os habitantes reunidos, oferecendo seu último agradecimento aos heróis que salvaram a vila. A luta ainda não acabou, mas, por aquele breve momento, ele se permite acreditar que a esperança renasceu.